Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos participar de mais um estudo aqui, rápido, mas eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, vai edificar o teu coração. Você vai entender aqui a voz do Espírito Santo. Amém? Aqui na Palavra de Deus, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 13, ele vai nos dizer algo muito sensacional, irmãos. Que é aquela história dos discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler então? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Irmãos, a gente precisa entender já aqui nesse versículo, com o estudo das 2 casas de Israel, quem são esses 2 discípulos? E por que 2? Amém? Esses 2 discípulos, irmãos, eles representavam a igreja de forma completa. Efraim e Judá restaurados num só corpo, que é a igreja de Jesus sendo Israel da forma completa nas suas 12 tribos. Você vai ver isso aqui, que essa aldeia que eles iam, que era Emaús significa banhos quentes, ela era distante de Jerusalém qual distância? 60 estádios. E 60 estádios, irmãos, representa 12 quilômetros. 12 tribos de Israel. Essa distância era uma distância profética também, porque eles estavam aqui distante de Jerusalém. Jerusalém era a cidade do grande rei, é a cidade onde havia o templo. Não há mais, mas havia. E essa cidade, banhos quentes, que é Emaús, estava longe 60 estádios, que convertendo dá 12 quilômetros, irmãos. As 12 tribos de Israel, todas elas, cada uma mais distante que a outra de Jerusalém, do nosso Deus. É lindo isso, irmão. Vamos continuar? E iam conversando. O que eles estavam fazendo? Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que tinha acontecido? A ressurreição, né? 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e disputavam, ou discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vê que esses 2 homens, eles iam conversando para Emaús, distante 12 quilômetros de Jerusalém, e eles conversavam e discutiam, eles não tinham um acordo sobre o que tinha acontecido. E o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconheceram que é Jesus. Os olhos dele estavam como que fechados. Os olhos desses 2 estavam como que fechados. Não viam Jesus. Era Jesus, mas não viam ele. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, 19, né? Quais? Jesus sabia o que tinha acontecido com ele, Jesus sabia que ele tinha ressuscitado, mas ele queria saber deles. O que aconteceu? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, irmãos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Meu irmão, eles estavam com dúvidas. Efraim e Judá duvidando que Cristo era aquele que veio para redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Meu irmão, eles estavam em dúvida, hein? Jesus havia prometido que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tinham testemunhas que viram que o corpo não estava lá. Os anjos disseram para aquelas mulheres que ele estava entre os vivos. E esses dois homens aqui não acreditavam. Meu irmão, é difícil a gente acreditar enquanto pessoas dizem para nós o que é e o que não é. É difícil a gente conseguir crer enquanto o testemunho de outras pessoas vão nos dizer o que é ou o que não é das coisas de Deus. Claro, tem casos que a gente consegue acreditar. Por um irmão que está pregando a palavra e a gente acredita. Mas tem coisas, irmãos, que são muito pessoais. Você entende isso? São coisas que nós precisamos, irmãos, de um contato maior com Deus. Um contato maior com Jesus. Senão nós vamos ficar que nem esses dois homens aqui, ó, discutindo, blá, 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 blá. Amém? Você deve ter o teu estudo da palavra. Você deve procurar fazer a tua oração. Não ficar dependendo da oração dos outros. Você deve procurar fazer a tua parte, irmão. Faça a obra de Deus na tua vida. Porque senão você vai continuar assim. Ouvindo de livros, ouvindo de vídeos, como esse aqui. Como esse aqui que você está vendo. E você não vai conseguir crer. Por quê? Porque você não buscou. Não é com um vídeo, irmão, que você vai conseguir mudar de vida. Não é com a palavra de alguém que foi usado, está sendo usado por Deus, que você vai conseguir mudar de vida, igreja. Tem aquela transformação que você precisa. Mas é pelo estudo da palavra. Amém, irmãos? Eles não creram. Veio o próprio Jesus e eles não enxergavam. Os olhos deles estavam como que cegos para perceber que era Jesus. Vamos continuar a leitura aqui? Então lhes disse Jesus:
Ó nécios e tardos de coração. O que significa nécios, pessoal? Vamos ver que a Bíblia vai dar pra gente? Não entendido, ininteligível, insensato e tolo. Olha só, irmão. Eles estavam sem entendimento. É o que eu estava falando para você. Eles estavam não confiando, eles tinham ouvido falar, mas eles não comprovaram. Está na hora de tudo aquilo que você ouve, irmãos, das pregações, certas ou erradas, hein? Está na hora de você pegar, arregaçar as mangas e ir comprovar. Comprove a revelação das casas de Israel, comprove as festas, comprove o dízimo, comprove o milênio. Amém, igreja? Não vai ser o estudo de alguém que vai comprovar isso para você, irmão. É você que vai ter que fazer. Não seja nécio, nem tardo de coração. Atrasado, né? Lento. É forte o que Jesus falou para eles. Para crer tudo o que os profetas disseram, eles não precisavam nem crer naquilo que as mulheres disseram, irmãos. Eles precisavam crer naquilo que os profetas disseram. Olha o que ele continua. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, a lei, discorrendo por todos os profetas, olha, irmão, que estudo maravilhoso que Jesus deu. Expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as escrituras. Meu irmão, você já pensou você ter o próprio Jesus, o próprio Salvador, fazendo um estudo completo sobre ele? Aqui Jesus explicou as festas. Aqui Jesus explicou as duas tribos, a divisão dos reinos. Aqui Jesus explicou os profetas que anunciaram que ele viria, como viria e o que ele faria. Amém? Vamos continuar e a gente termina. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então, vê, era Jesus, ele não estava transfigurado. O problema estava nos olhos deles. Eles tinham olhos, mas não viam. Não enxergavam. Mas ele desapareceu da presença deles. Você vê que Jesus deu o pão. Santa Ceia, irmãos. Que Santa Ceia? Partir do pão? O corpo de Cristo, que é a igreja, e o pão que é a palavra. Quando a gente tem o pão que é a palavra revelado em nosso coração, os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos a Jesus, irmão. Nós reconhecemos o Senhor, o Salvador, falando conosco, ardendo em nosso coração. Olha o que eles vão dizer aqui que é maravilhoso. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? Olha, irmão, talvez está acontecendo isso com você agora. Você que tem muitas coisas que não crê. Você que de repente está vazio por dentro e você está ouvindo e as coisas que eu estou falando aqui está ardendo. Esse arder, quando que uma coisa arde, irmãos? Quando ela pega fogo, né? Quando ela esquenta, aí arde. Amém? Queima. E esse coração, irmão, é o nosso interior. É nosso espírito. Que ao ouvir a palavra de Deus se enche de luz.
como aquelas 7 lâmpadas do candeeiro, da menorá, que os sacerdotes iam e acendiam as 7 lâmpadas. Foi o que Jesus fez. Ele acendeu as lâmpadas desses 2 homens que estavam representando a igreja completa. Amém, irmãos? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Opa! Eles estavam a 12 quilômetros longe, representando as 12 tribos longe de Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém. Olha o milênio, irmãos. Quando nós vamos voltar para lá. Quando lá será estabelecido o trono de Jesus e da igreja. Olha ali, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Que maravilha, olha aqui. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, é no partir do pão, irmão. É no compartilhar da palavra que nós reconhecemos Cristo na nossa vida. Essa é a Santa Ceia que Deus mais espera. Que nós tenhamos o corpo dele e o sangue dele e participemos, não sozinhos. Eu estava conversando ontem com os irmãos e no meio da conversa ali o irmão Neto ele comentou isso. Foi muito, muito especial, porque nós não podemos... Aquela parábola dos 10 talentos. Aquele talento que Deus nos deu, esse pão que Deus nos deu, nós não podemos esconder. Nós temos que compartilhar, nós temos que trabalhar com ele para granjear mais talentos. Tem pessoas que às vezes nos dizem assim: puxa vida, eu estou fraco na fé, por que eu estou assim? Bem provável porque você não compartilha o pão. É quase certo, né, irmão? Eu posso dizer, eu tenho certeza que nós só ficamos fracos quando não há o compartilhamento do pão. E eu não estou falando do compartilhar aqui não, de pegar o vídeo e compartilhar, que também você pode fazer. Mas eu estou falando principalmente do que você recebeu de Deus. Até com esse vídeo aqui hoje, o que você recebeu de Deus, irmão, compartilha. Não são todos que podem ter internet. Então você vai ter que falar com um parente teu, você vai ter que falar com alguém que você ama e dizer: olha, Deus me deu um pão, Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Amém, irmãos? Queridos, que Deus abençoe. Fica com essa palavra aqui, ardendo, acendendo o teu coração hoje e em todos os dias da tua vida, beleza? Que Deus abençoe. Fique na santa paz de Deus. E tchau, tchau.